Pintou, para aqui, tem Beto, é gol! Fala pessoal, um abraço, saudações a todos, porque a gente vai repercutir aqui neste vídeo a coletiva do técnico Tite, portanto deixe seu like, é a primeira vez que Tite é confrontado com jornalistas, né? E uma observação me chamou muito a atenção, né? Quando o Tite fala que mandou a real no vestiário do Flamengo, né? Ou seja, chamou Pedro e Gabigol para uma conversa e falou tudo aquilo que tinha que ser dito a ambos os jogadores, né? Inclusive deixou claro na entrevista coletiva que pode usar os dois jogadores juntos, né? E falou sobre as diferentes dinâmicas de forma bem superficial, claro, que o Flamengo pode ter com Pedro, Gabigol e Bruno Henrique, inclusive, jogando. Vocês sabem que uma coisa me chamou a atenção, pessoal? Houve um técnico no Flamengo que ousou escalar desde o início Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro, Gabigol e Bruno Henrique. Foi Paulo Souza, numa vitória do Flamengo sobre o Goiás por 1-0 no Maracanã. Um jogo horroroso, aliás, do Flamengo, né? Como foi boa parte dos jogos aí sob o comando do Flamengo, sob o comando do Paulo Souza. O Flamengo não jogou bem naquela ocasião, fez um primeiro tempo bom, o Pedro fez o gol no Flamengo naquela vitória pelo Campeonato Brasileiro, depois o Flamengo quase tomou um empate no gol do Apodi e tal, mas o fundamental nessa história toda é algo a que o Tite se referiu depois, em outra resposta, né? Que é equilíbrio. A gente já falou muito sobre isso aqui no canal. Independentemente do sistema de jogo, do estilo de jogo, a questão é equilíbrio. A gente vai falar mais sobre isso e falar mais sobre o que o Tite disse de ter mandado a real a esses jogadores neste vídeo que tem o oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site KTO.com, meu camarada? Então você não sabe o que você está perdendo. Entre agora no site KTO.com, faça seu registro e quando você fizer o seu registro, você vai colocar o meu cupom, que é Bernardo. Colocando o meu cupom, eu lhe dou 20% a mais do valor do que você depositar no seu primeiro depósito de bônus. Ou seja, depositou 100, eu lhe dou R$20. É óbvio que você vai usar esse crédito para fazer a sua fezinha no site KTO.com. Tá? E o mais legal dessa história toda é que a KTO tem as melhores odds do mercado. E eu as posto diariamente no meu Instagram, no @BernardoAqui. Siga-me no Instagram e eu as posto diariamente nos meus stories. Vai ter hoje, por exemplo, odds lá do mercado para o jogo da seleção brasileira contra o Uruguai, tá bom? E você quer aprender a tocar guitarra de graça, meu amigo? Então o canal lhe dá uma ótima oportunidade. Entre agora no site do professor de guitarra e violão Átila Reis, o link está aqui na descrição desse vídeo, e marque uma aula de graça com um músico profissional de guitarra ou violão de qualquer lugar do mundo na tela do seu celular. Uma aula particular, gratuita, você não vai perder essa oportunidade, né? Então entre agora aqui no site do professor de guitarra e violão Átila Reis. Vamos falar mais sobre isso. O que significa mandar a real para os caras? Significa sentar e ter uma conversa franca, né? Inclusive o Tite explicou ao Pedro e ao Gabigol que eles não competiam pela mesma posição no ataque da seleção brasileira, né? O Gabigol seria convocado, segundo palavras do próprio Tite, como um jogador de fora da área. Ele não necessariamente um cara para ficar na área, mas um cara de fora da área. Enquanto o Pedro seria o centroavante de Tite na Copa do Mundo. Para mim, o Pedro é muito mais jogador nessa posição do que o Richarlison, que sequer é um centroavante, é um jogador de lado de campo. Tanto que no Tottenham chegou a ser testado como um cara pelo lado do campo e funcionou mais do que como um centroavante, né? O centroavante, para você ter uma ideia do Tottenham, acabou virando o Son, que é um ponta, porque o técnico Ange Postecoglou não enxerga no Richarlison esse cara com perfil de botar a bola para dentro, tá? Então, assim, tem muita coisa, pessoal, que a gente pode abordar dessa entrevista coletiva. O que mais me chamou a atenção foi justamente isso. Essa conversa, esse trabalho de bastidor no vestiário. Isso é muito importante para pacificar o ambiente. O Flamengo veio de uma experiência traumática com o técnico Jorge Sampaoli, de convivência
péssima com os jogadores e com funcionários do clube também. Então é importante que chegue um técnico com perfil pacificador para falar sobre tudo isso, tá? Botar os pingos nos is, literalmente. Chegar pro Gabigol e falar, cara, é o seguinte, você seria convocado e não foi por causa disso. Pedro, você foi convocado, não foi utilizado na seleção, o que para mim foi um erro do Tite como titular, por causa disso, tá? E morre por aí. Próximo assunto. Arestas estão aparadas. O ambiente com o Gabigol está pacificado. Era a preocupação de todo mundo. Todo mundo nas lives que eu fiz aqui, depois do anúncio de Tite como técnico do Flamengo, perguntava sobre isso. Pô, como é que vai ser o relacionamento dele com o Gabigol? Tá respondido. E já houve uma conversa franca, tá? Informação, atenção do Mauro César, né? Que fez apuração, trabalho brilhante de apuração, e apontou que o Flamengo está próximo de um acerto com o Gabigol para firmar um contrato de mais 4 anos, ou seja, até final de 2028 com camisa 10. Bom, vamos lá. Não acho que esse seja o momento, essa é informação, agora eu vou dar a minha opinião. Não acho que esse seja o momento de ter uma conversa com o Gabigol sobre questão de renovação de contrato. Gabigol teve um 2023 pífio. Pode ser consequência da não convocação para a seleção brasileira, quem sabe? Cada um reage de um jeito. Ele pode ter olhado assim, o sonho dele era disputar uma Copa do Mundo, isso pode acontecer ainda, ter olhado assim e falar, pô, cara, não fui para a Copa, mas ele largou muito o futebol em 2023. Então, para mim, todos os esforços deveriam ter sido deslocados para a renovação de Bruno Henrique, que é uma situação um pouco mais complicada até. Existe já um acerto, pelo que eu pude apurar, financeiro. A questão ainda está no tempo de contrato do Bruno Henrique com o Flamengo. O Bruno Henrique quer 3 anos de contrato, o Flamengo lhe oferece 2 anos. A gente já falou muito sobre isso aqui nesse vídeo. E também ficou claro na entrevista coletiva do técnico Tite que vários jogadores que têm o contrato por acabar agora no final do ano terão oportunidades. É o caso, por exemplo, do Rodrigo Caio. Tite gosta muito do Rodrigo Caio e dará oportunidades ao excepcional zagueiro. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.